Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem acolhidos aqui nesta casa. Então, como a irmã falou, hoje, essa semana, na verdade, nós estamos trabalhando o capítulo número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? Bom, uma certa feita, então, tinha um homem lá entre os fariseus que tinha por nome Nicodemos. Então, era um cidadão que era o senador lá dos judeus, né, naquela época. E aí, uma certa noite, ele foi encontrar com Jesus, né? Encontrou Jesus e eles: Jesus, a gente sabe que tu é um mestre, que tu veio enviado de Deus, porque somente sendo enviado de Deus, né, para fazer os milagres que tu faz, para trazer essa doutrina, para estar falando o que tu fala, somente sendo uma pessoa enviada por Deus, nós temos essa certeza, né? E aí Jesus responde para ele, né? Em verdade, verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, e aí ele questiona Jesus, tá, mas nascer de novo, ver o reino de Deus. Ah, mas como é que um homem já mais velho, como é que ele vai nascer de novo? Por acaso ele vai entrar novamente no ventre da mãe dele? Como? Né? E aí Jesus responde: se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Tá? E não vos espanteis do que eu disse, que é preciso que vós nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer. E ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos ainda responde, mas como é que isso pode acontecer, né? E aí Jesus diz: mas homem, tu que é mestre em Israel, ignora esse tipo de situação, né? Em verdade, né? Digo que não dizemos senão o que a gente sabe, né? O que nós sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto, vós que recebeis nosso testemunho, mas se não me credes quando eu falo das coisas da terra, como é que vai crer quando eu falar das coisas do céu? Então, vejam essa questão que Jesus coloca, da questão de nascer novamente para poder ver o reino dos céus. Bom, aqui o capítulo ele trabalha um tópico que normalmente as pessoas têm muita dúvida. Bom, que fala sobre a ressurreição e a reencarnação, que isso é sempre uma dúvida que a gente tem. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é. Nós temos uma diferença entre esses dois termos. Né? Quando a gente fala e a gente escuta muito, né? Jesus ressuscitou dos mortos e tal. Às vezes é uma questão figurada que a igreja adota, né? Mas é muito importante que nós saibamos a diferença. Porque a ressurreição, ela nada mais é do que um corpo morreu, desencarnou, e aquele corpo voltar à vida. É muito importante que nós saibamos que nós somos espíritos, e nós somos espíritos que neste momento estamos encarnados, nós temos um corpo, e esse corpo não dura para sempre. Nosso corpo, em um certo momento, morre. O corpo, o espírito continua. Quando a gente fala em ressurreição, é aquele corpo físico voltar à vida. Cientificamente, nós sabemos que é uma questão
complicada, para não dizer impossível, praticamente impossível, que a gente vê o quê? Pessoas, às vezes, que sofrem, né, tem um infarto, tem um AVC, tem várias situações ali, tem uma parada cardíaca, uma parada respiratória, realmente o corpo parou. Aí tem os processos, né, a medicina hoje vai lá, faz uma massagem cardíaca, tem o aparelhinho de choque aquele e tal. Não sou médico, mas o básico assim a gente vê na televisão, né? Mas a pessoa volta. Alguns casos a gente vê, a pessoa realmente volta e diz, não, realmente ela ressuscitou. Mas isso são casos muito específicos, né? Às vezes uma pessoa que teve uma situação dessa e ficou desacordada 1 minuto, 2 minutos, né? Às vezes, talvez um pouco mais. Mas, gente, passou de um certo tempo, alguns minutos, é difícil. E mesmo que voltar, as sequelas são inevitáveis, né? A gente sabe que faltou oxigênio no cérebro, faltou oxigênio nos órgãos. No momento que voltar, principalmente o cérebro, é muito difícil de voltar sem uma sequela. Muito difícil mesmo. Então, a questão ressurreição, depois de um período, vamos falar, 15 minutos, uma pessoa que está... É muito difícil para dizer impossível, certo? Bom, mas o que é a reencarnação? De novo, nós somos espíritos. Espíritos que estamos nesse momento vestindo uma roupinha, tendo essa oportunidade de estar aqui, encarnados. Meu corpo morreu. Bom, vou dar uma perambulada, de repente, conforme meu merecimento, eu vou para um lugarzinho melhor ali, vou estudar, vou aprender, vou estar junto com os meus ali. E aí eu vou receber, de repente, uma nova oportunidade de me aventurar aqui nesse planeta. E aí sim, eu vou voltar à vida. O espírito volta em um novo corpo, né? Tem uma nova oportunidade, vai lá, escolhe uma pessoa para ser a mãe, vai lá e realmente nasce novamente. É o mesmo corpo? Não, não é o mesmo corpo. O corpo é orgânico, é matéria, é uma energia. Mas nós, espírito, nós temos a oportunidade de voltar e começar aquilo de novo, de ter aquela experiência, né? E o quanto é importante essa experiência, né? Como disse a nossa irmã, e não pense assim, mas eu não pedi para nascer. Pediu sim, com certeza. Senão você não tinha, vamos falar cientificamente, o espermatozoide não tinha disputado com milhares de concorrentes ali para chegar lá. Então, cada um de nós já é um vencedor de estar aqui de novo. E com certeza, para vir para cá, a gente pediu. A gente quis essa oportunidade, né? A gente disputou muito isso, né? Então, por isso que é muito importante a gente aproveitar essa rica oportunidade que nós temos de estar aqui, né? E como eu sempre digo, a gente não está a passeio, a gente não está num parquinho de diversão. A gente está aqui porque nós temos uma missão, nós temos uma oportunidade de algum aprendizado, de corrigir alguma coisa que a gente ainda não aprendeu direito, alguma coisa que a gente fez errado. A gente tem uma nova oportunidade de vir aqui para crescer moralmente, né? A gente vive falando isso, né? Bom, mas e por que disso, né? A gente olha, pega o Antigo Testamento, né? Tem um ponto lá que, se a gente vai olhar, fala da questão de que antigamente, né, lá nos primórdios, lá, tinham pessoas que viviam muito mais que hoje, né? Pessoas, não lembro certo quantos anos, mas 200, 300, 400 anos. Chegou a ter pessoas que viviam, né, tão longe. Mas, com o tempo, foi se corrigindo aquilo para que o homem se limitasse a um certo número de anos em uma existência aqui. Mas por que isso?
né? É só a questão física nossa, que o nosso corpo vai envelhecendo. Não, não é somente isso. Como disse, nós estamos numa oportunidade que nós temos para aprender. Todos nós fomos criados completamente iguais, ignorantes lá atrás. E a gente vem vindo. Tive uma vida agora, tive a oportunidade de estar lá perto da minha irmã aqui e tal, mas a gente só brigou. Vamos vir numa próxima, vamos ver se a gente se acerta, se a gente começa a se entender. E assim a gente vem vindo, melhorando como eu sempre digo, um degrauzinho aqui, um degrauzinho ali, a gente vai aparando as arestas, né? Se tornando cada vez melhores, né? E, bom, desde as coisinhas mais simples até, aqui tem o manual, né, de instrução, né, que o Cristo veio trazer, é a gente buscar a sofisticação para que a gente, isso aqui é um empurrão na gente, para a gente dar uma, né, conseguir subir vários degraus. É fácil? Não, não é fácil. Dificilmente a gente vai conseguir isso aqui em uma vinda só. Longe disso. Vamos precisar várias, mas está aqui para nos dar aquele empurrão, né? Mas assim a gente vem vindo. Assim a gente vem vindo. Cada vez que a gente vem para cá, a gente vai melhorando mais um pouquinho. A gente tem aquelas oportunidades. Mas ela brigou comigo na vida anterior. Mas já estamos aqui de novo, né? E aí temos a oportunidade de reparar, a oportunidade de nos entendermos e juntos evoluirmos. Tá, mas e aí? Bom, temos que entender que nós, ainda, humanidade, em sua grande maioria, para não dizer todo mundo, nós ainda carregamos algumas coisinhas, né? Alguns vícios, né? Cada um tem um vício, né? Não quero dizer o cigarro, a bebida, não, vícios bobos às vezes que nós temos no nosso dia a dia, tá? Nós temos algo muito forte, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Isso é muito forte ainda, presente em cada um de nós. Por mais que a gente busca, a gente vai, mas isso ainda faz parte de nós. Nós ainda estamos lutando contra isso, contra o orgulho, contra o egoísmo, contra algumas crenças que nós temos, crenças erradas que nós temos, né? Bom, e aí vocês imaginam o seguinte, aí está lá o Alexandre com 300 anos, velhinho, tal, virado em vício, orgulhoso, egoísta. Adianta eu ter uma vida mais longa e continuar daquele jeito? Então, olhem como é sábio a natureza e a lei criada por Deus. Nós chegamos a um limite, numa oportunidade, em que o nosso corpo vai desencarnar, como eu disse, a gente vai dar uma viajadinha lá, vai ter uma nova oportunidade e a gente voltar ali pequenininho, aquela criancinha pequenininha, inocente, para ter a nossa memória momentaneamente apagada, e isso é uma bênção. Para quê? Para que nós possamos ter uma nova oportunidade de sermos educados, de termos o contato com a nossa família e tal, sem aquelas crenças que nos atrapalhavam, sem aqueles vícios, sem aquele orgulho, sem aquele egoísmo, momentaneamente bem apagados, para que na nossa infância nós tenhamos a oportunidade de vir crescendo em novos pilares, né? E durante a vida a gente ter aquela oportunidade. Então, eu sempre digo, é uma bênção a gente não ter as memórias da vida passada, para a gente não carregar aquilo junto. Então, é fundamental a gente passar por esse processo, né? E aí é aquela questão. A gente tem uma grande lição quando a gente é criança, que é a oportunidade de nós exercermos mais do que nunca a humildade. Por quê? Quando a gente vem ali, inocentezinha, aquela criancinha pequenininha que está ali, nós somos obrigados a ouvir os nossos pais, a gente está crescendo, nós somos obrigados a ser humildes em aceitar o ensinamento
que o pai e a mãe têm, que o professor vai trazer, né? Então a gente se sujeita, a gente é totalmente humilde naquele momento. E isso é a grande lição que nós temos. Gente, tempo limita, né? Nós tínhamos que aumentar esses tempos, né? Bom, sempre o convite. Peguem, façam a sua leitura em casa. Sempre tem muito mais que dá para a gente aprender com uma leitura. E dá para ler 300 vezes, são 300 vezes que a gente tem um aprendizado a mais para tirar. Certo? Fiquem todos com Deus, então, e que assim seja.